Vamos pro dia 3 da nossa semana de finanças. Hoje a gente vai falar de uma coisa, não sei se você já parou para pensar nisso, mas definitivamente o nosso negócio, a definição do nosso negócio não é só sobre o outro. Não é só sobre o outro, sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro acha, sobre o que o outro fala, mas é muito sobre nós. O que é que eu estou fazendo para o meu negócio? O que é que eu estou aprendendo, estudando, colocando em prática para que o meu negócio chegue aonde eu quero que ele chegue? Lembra lá da definição de meta? Que eu preciso criar meta, eu preciso entender aonde eu quero chegar, qual é o próximo passo? O que é que eu estou fazendo para eu conseguir chegar lá? Mais que isso, o que de mim, da minha personalidade, da minha forma de agir, dos meus princípios, dos meus valores, daquilo que eu acredito e vivo todos os dias, eu estou colocando na minha marca. Sabe por que eu tô te falando sobre todas essas coisas? Porque às vezes a gente começa com um objetivo, mas no meio do caminho a gente empaca, a gente não consegue seguir. E esse seguir é o quê? Tô ali produzindo meus brigadeiros, por exemplo, meus bolos, meus kit festas aqui. Eu faço muito brigadeiro, muito kit festa. Tô com a cozinha fechada por enquanto, mas eu acredito que daqui uns dias eu já vou conseguir reabrir. Mas são os meus produtos, assim, carro-chefe, brigadeiro e kit festa. E eu amo amo montar ali as bandejas de brigadeiro, o meu bolo que vai no kit festa, acho assim incrível. Mas por que eu gosto tanto? Tem todo um significado. Você já foi entregar seus bolos na festa? Você já viu a criança chegando, comemorando ali, pulando perto de você, dizendo é o meu bolo, aquele é o meu bolo, eu adoro esse personagem. Isso é indescritível. A emoção que a gente sente nesse momento é sensacional. Então isso me move. Então eu gosto de fazer kit festa. E o kit festa que eu monto e a forma como eu ensino as minhas alunas a montarem é de uma forma que atenda a todos os públicos. Então vai o kit festa para a escola, também vai o kit festa para casa, vai o kit festa que vai de presente, que a gente vai levar na casa do aniversariante para entregar. Tem várias formas de montar, mas sempre tem aquele ponto-chave que é a emoção. Essa emoção me move. E como que eu me organizo para transformar esse produto em reconhecimento, em emoção? Isso me nutrir, mas também, gera renda para mim. O que eu tô fazendo para que eu gere cada vez mais renda? Quando eu consigo despertar essa emoção lá, principalmente no aniversariante, né, na criança, que é aqui meu público alvo, né, para kit festa, são crianças. Quando a criança me vê chegar com um bolo e ela pula de alegria, aquilo ali liga uma chavinha na cabeça dos pais. Ela resolveu o meu problema. Ela conseguiu atender a expectativa do meu filho, da minha filha. E aí, depois, quando, né, a família comemora, canta os parabéns e aí vai distribuir o bolo, distribuir o doce, o que vai acontecer? Vai juntar, vai ser uma soma da emoção ali de ter recebido o bolo, de ter feito aquela festa gigantesca, porque era o bolo dos sonhos da criança, e de ter degustado e ter falado, nossa, que bolo maravilhoso, nossa, que doce maravilhoso. E quando faz essa união de sentimentos, né, quando tem esse casamento, não tem outra alternativa senão lembrar do meu nome, lembrar do meu WhatsApp, lembrar do meu telefone, lembrar do meu Instagram, para que na próxima oportunidade, na próxima comemoração, eu seja a pessoa que vai estar lá fazendo a festa de novo para eles, levando bolo, levando doce, para representar aquela comemoração, representar a minha marca naquela comemoração. Isso, eu tô falando o meu exemplo, mas por que não reproduzir isso aí na sua cozinha? Por isso você tem que ser lembrada, pelaquilo que você faz, pela emoção que você gera, pelo sentimento que você desperta nas pessoas que estão comendo o seu doce, o seu produto. Quando você consegue fazer esses sentimentos aflorarem, fica muito mais fácil de você ser lembrada, de você ser indicada. Então, se uma pessoa faz uma comemoração para 10 convidados na casa dela, são 10 pessoas que vão comer o bolo que você levou. São 10 pessoas que vão comer aquele brigadeiro. Ou o doce que você faz, não importa qual seja, pode ser uma pipoca gourmet, pode ser um suspiro. Aqui, encaixe no seu negócio, tá bem? Vão ser 10 pessoas que vão levar para casa a referência do seu negócio, pelo seu perfeito trabalho executado. Então, comece a pensar nisso. É pelo outro, sim, mas não é só por ele. É pela forma como você faz.
é pela forma como você trabalha, é pela forma como você olha para o seu cliente. Você está escutando o seu cliente? Quando seu cliente chega para você e fala assim: poxa, Cris, eu queria um bolo. Quanto fica um bolo para 10 pessoas? Para 10 pessoas? São crianças ou são adultos? É idoso? Quem que é o aniversariante? Qual é o sabor que você quer? Dependendo, se for para criança, principalmente se for para a escola, você pode oferecer o bolo mais baixinho, o bolo com uma camada só de recheio, porque funciona super bem. E geralmente em escola eles partem um pedaço bem pequenininho, porque as crianças acabam desperdiçando. Então você ajuda a mãe a fazer uma economia de dinheiro também, se for o caso. Você fala: olha, eu tenho um kit especial para a escola. Você começa a investigar o que é que tem por trás daquele pedido. Eu quero só um bolo para 10 pessoas. E aí, de repente, você sai com uma encomenda muito grande, ou você ganha a oportunidade de vender para aquela pessoa que talvez estava com um orçamento bem apertado. Então, escute mais, entenda mais qual é o desejo do seu cliente. Agora também, se vier uma pessoa inoportuna que começa a meter o bedelho, falar um monte de coisa atravessada, né, faltar com respeito com você, com o seu trabalho, né, com a sua empresa, você também fica ali no direito de chegar e falar: olha, aqui a gente a gente passou do limite aqui, a nossa negociação não tá funcionando, e aí você agradece o contato, fala: eu não vou poder te atender, passar bem, tá? Tem todo um roteiro ali que a gente usa para poder conversar com o cliente nesse sentido. Mas de modo geral, é sobre a demanda que o cliente tem e sobre a forma como a gente enxerga essa demanda. É sobre a forma como a gente olha para a pergunta que o cliente nos faz, ou que o potencial cliente nos faz, e como a gente trabalha aquela pergunta. Como que a gente trabalha aquela conversa. Dependendo da forma como a gente conduzir, a gente nunca mais vai vender para aquela pessoa. Mas, ao contrário, quando a gente consegue solucionar uma angústia do cliente, uma demanda que aquele cliente tem, que muitas vezes, gente, muitas vezes o cliente chega para nós e ele tem pouca grana. Ele tem pouco dinheiro mesmo. E aí ele olha e fala: nossa, eu queria tanto aquele brigadeiro, mas não sei se vou ter dinheiro para pagar. Às vezes ele tem R$1 no bolso e o seu brigadeiro custa 5. Mas dependendo do atendimento que você fizer, saiba que numa próxima oportunidade, quando ele tiver os R$5, ele vai voltar e vai comprar de você. Então, é sobre o outro quando a gente começa a olhar e ver ali oportunidades de trabalho. E é sobre nós quando a gente começa a olhar para nós mesmos, para os nossos conceitos, para os nossos princípios, para a forma como a gente vive, e quando a gente começa a olhar para o nosso negócio, né, e fazer com que os nossos valores impactem o nosso negócio. Agora, se os nossos valores estão impactando negativamente, a gente tem que ter também um tino ali para falar: opa, alguma coisa aqui eu preciso mudar, tá? Porque se a gente começa a colocar questões negativas no negócio, começa a desvirtuar o negócio, o que vai acontecer? A gente só vai afastar pessoas. E quando a gente começa a afastar pessoas, a gente afasta clientes também, potenciais clientes, potenciais parceiros, e aí o nosso negócio começa a quebrar, tá? Então é isso, te vejo na aula 4. Espero que você esteja anotando tudo isso. Anota, criatura, anota. Já foi aí, ó, aula 1, aula 2, agora a aula 3. Se ficar com qualquer dúvida, volta lá. Coloca aqui nos comentários pra mim, nem pedi nos outros, né, mas já vou pedir agora. Coloca aqui nos comentários o que você tá achando dessa semana de finanças. Coloca, se você tiver dúvida, pode colocar que eu vou te responder prontamente, e sugestões também, tá? Vamos trocar uma ideia, vamos conversar pra gente poder enriquecer cada vez mais o nosso conceito de negócio, tá? Confeitaria não é só reproduzir receita, vamos fixar isso aí, tá bom? É isso, te vejo amanhã na aula 4.